Oi, pessoal, mais um episódio do nosso podcast Entre Jalecos e Togas, Diálogos da Saúde. E hoje eu vou conversar com o meu colega advogado, Dr. Alex Souza, a respeito da trajetória dele, como ele se tornou advogado, como a defesa médica e o direito médico passou a compor a sua vida. Alex, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu acho que a nossa ideia é fazer uma entrevista com roteiro sem roteiro, um bate-papo. Então, eu queria que você se apresentasse, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Nós nos conhecemos no primeiro encontro do CREMERGE da região serrana, aqui em Teresópolis, há alguns anos atrás, e de lá para cá a gente vem se encontrando em congressos, eventos, palestras, sempre na busca pelo melhor conhecimento, né? Então eu queria que você contasse que história é essa de começar como pipoqueiro e hoje virar advogado, e tá aí há mais de 30 anos no direito médico. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Pois é, bom dia, Flávia querida. Primeiramente, obrigado pelo convite. Parabéns por esse projeto. Você é um profissional que nós, e posso falar aqui, esse eu pluralista, nós admiramos muito, nós da Couto e Souza Advogados. Você é um profissional exemplar e uma querida amiga. Então, obrigado pelo convite. Pois é verdade, né? De pipoqueiro a advogado, né? E ainda tem uma passagem aí que no primeiro ano da faculdade de Direito, lá se vão 30 anos, no primeiro, não, 30 anos não, 35, né? Primeiro ano da faculdade de Direito, são 5 anos, né, de faculdade. No primeiro ano eu ainda estava numa outra empreitada, eu vendia biscoito amanteigado, lá no Largo do São Francisco, no centro da cidade do Rio de Janeiro. No primeiro ano da faculdade. É coisas da vida, né? Mas é isso, eu sempre gostei muito de estudar e fui de uma família, obviamente, pobre, humilde. E eu trabalhei durante jovem, eu trabalhei durante alguns anos na Justiça Federal, na Associação dos Servidores da Justiça Federal. E lá, o diretor de secretaria na época, era o diretor da 11ª Vara Federal, ele era o diretor também da associação, e ele chamava alguns meninos que trabalhavam, eu trabalhava na máquina de Xerox naquela época, tal, para ajudar lá no cartório. E foi lá que eu comecei a pensar em ser advogado, que eu ia lá fazer, naquela época, costurava o processo. Hoje é eletrônico. Naquela época, os processos físicos, você costurava os processos, as publicações no Diário Oficial eram umas tripas enormes, você batia a máquina. E ele me chamou para trabalhar, para ajudar lá na 11ª Vara. E ali começou meu gosto pelo direito. Então, assim, uma trajetória bacana, né? Graças a Deus, Deus acima de tudo. E é isso. E eu gosto muito de fazer uma comparação, Flávia, me permite. O vender pipoca, eu vendi pipoca há muitos anos, eu paguei meu curso de inglês vendendo pipoca. E eu sempre faço uma associação. Vender pipoca e ser advogado tem uma coisa muito forte em comum, que é a comunicação. Que você pode vender só pipoca, parar em porta e vender, ou numa praça, ou você pode acolher as pessoas. E eu, modéstia à parte, consegui fazer isso. Tanto que eu tenho, até hoje, pessoas, são mais... Nossa, eu estou falando de 40 anos atrás, né? Somando, 40 anos atrás, eu tenho pessoas até hoje que lembram de mim, ou na época que eu vendia pipoca, falavam, poxa, você vendia pipoca, batia papo. Então, muito legal isso, a comunicação, né? Eu acho isso legal porque, assim, de algum modo, a gente toca a pessoa, né? Na advocacia a gente faz isso o tempo inteiro, na medicina a gente faz isso, na educação. Então, quando a gente consegue levar um pouquinho de empatia para aquela pessoa, né? Ou de uma palavra, seja vendendo pipoca, seja na advocacia ou qualquer outra profissão, isso faz diferença. Agora, me fala assim, do teu início de carreira, você hoje atua com direito médico, né? Hoje num dos escritórios mais antigos de defesa médica do Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o escritório, mas a sua advocacia começou com a defesa médica? Ou como você foi parar nessa área da defesa médica? Porque a ideia nossa
né, o podcast Entre Jalecos e Togas, ele era uma coluna de jornal, né? Ele é uma coluna semanal que a gente fala um pouquinho sobre direito e fala um pouquinho sobre medicina. Mas quando a gente fala sobre o direito médico ou o direito da saúde para as pessoas, muitas pessoas ainda não entendem, não sabem muito bem o que é. Então, como que você iniciou a sua advocacia e como você foi parar no direito médico? Como que você, o Antônio, como vocês montaram o escritório? Me conta um pouquinho. Vou falar bem sucintamente, né? Porque senão a gente não para de falar. Eu falo para burro, né? Então, Eu nem vou tentar falo. ser bem. Nós, né, advogados, né, a gente fala muito, né? Mas sendo objetivo, na verdade, quando me formei, eu estudei junto com um rapaz que era da minha turma, o Alexandre, que era sobrinho e afilhado do Antônio Couto, titular do escritório. E quando a gente se formou, eu não pude estagiar, eu tinha que sustentar a casa e tal, eu nunca pude estagiar durante a faculdade. Quando a gente se formou, o Alexandre um dia me liga e fala: Alex, tu não vai advogar não? Tá trabalhando no escritório? Eu falei: não, cara, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu quero advogar, eu já sabia desde lá da época da Justiça Federal, eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer, que eu via os advogados lá, tirando xerox dos processos, eu via aqueles processos. E aí ele falou: quer estagiar comigo? A gente já formado, quer estagiar no escritório? Eu trabalho no escritório do meu tio, que é o Antônio Couto. Você quer ir para lá? Eu falei: pô, cara, quanto é que você vai me pagar? Ele falou: não, cara, vou te pagar era uma bolsa de estagiário. Então você vê, eu trabalhava na época numa grande empresa, eu era comprador de uma grande empresa, ganhava, sei lá, eu ganhava 10 vezes mais do que ele me ofereceu. Mas eu topei, foi uma virada na minha vida. Orei, pedi a Deus iluminação, tive muitas ajudas na minha vida e topei. Fui estagiar no escritório. Resumindo, o Alexandre mesmo, que era o gerente do escritório na época, afilhado e sobrinho do Antônio, ele mesmo foi embora, saiu do escritório, eu fiquei. E sim, comecei no escritório que tinha um viés na ocasião ainda de direito imobiliário. Enfim, começamos no direito médico porque fomos procurados por um médico, um anestesista, que nos procurou com um problema na ocasião. Atendemos ele, o Antônio Couto atendeu, eu era ainda um iniciante no direito, né, um estagiário, vamos dizer assim, melhorado, porque eu já era formado. E ali começou nossa trajetória. Mais tarde tive a honra de me tornar sócio do escritório, e tenho muito orgulho disso, sócio. Por isso a Couto e Souza Advogados, porque era a Couto Advogados. 11 anos depois se tornou a Couto e Souza, que é o meu nome, Souza Couto, do Antônio Couto. Então, muito orgulho, é uma honra para mim. Essa história, para mim, me comove muito. Eu gosto muito dessa história. Eu agradeço a Deus e essa parceria com o Antônio. E aí nós começamos no direito médico. E é engraçado, assim, né, a tua história, e eu acabo fazendo um link com a minha, porque eu acho que a gente não escolhe a área que a gente vai atuar, a área escolhe a gente. Quando eu comecei a advogar, eu não achei que eu fosse partir para a área da saúde ou para a área do direito médico, porque até então nem se falava nisso, né? Esse ano eu faço 22 anos de formada, quase 21 na área do direito da saúde, e aconteceu meio por acaso também. Uma colega que teve um problema de saúde, eu acabei fazendo um processo para ela, dela veio indicação de outro, acabei indo para a Secretaria de Saúde de Teresópolis, depois para a Cruz Vermelha Brasileira, e aí a gente vai estudando e vai despertando isso na gente, né? Mas eu sei, Alex, que o escritório ele faz muito a questão da advocacia preventiva, né? Da consultoria para os profissionais da área da saúde, para clínicas. Eu sei que hoje vocês advogam para algumas sociedades médicas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade da advocacia preventiva, porque hoje a gente fala muito na questão da judicialização da saúde, das redes sociais, a gente vê muitos médicos
agindo de uma forma contrária ao código de ética, a gente vê muitos pacientes agindo de forma agressiva com aquele médico que está só fazendo o trabalho dele. Então, como que vocês lidam com isso? Ou como chegam essas demandas preventivas? Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da prevenção e depois da defesa médica. Maravilha, Flávia. Sim, isso é muito importante, essa sua questão. É muito importante porque eu sempre, depois desses 30 anos, né, advogando para médicos, estou com 56 anos de idade, a gente vai mudando muitas coisas, muitas visões, né, diante da vida. A gente vai amadurecendo, quer profissionalmente, quer pessoalmente, claro. E hoje eu costumo dizer, quando eu dou as palestras, dou aula, eu costumo dizer que não dá mais para falar eu até diria, advocacia genericamente, a lato sensu, mas mais especificamente, estrito sensu, não dá para falar em direito médico, em defesa do médico, sem falar numa visão mais, vamos chamar assim, holística, uma visão ética realmente. A sociedade, sem querer aqui ser falando em clichê, mas nós vivemos uma sociedade extremamente, sei lá, apressada, uma sociedade com muitas informações, uma sociedade muito elétrica, digamos assim. E por uma conta sociedade disso tudo, litigante, né, por natureza. Litigante, exatamente isso, querelante, né? E, assim, tem as suas legitimidades, eu não estou aqui dizendo que o cidadão não tem direito de reivindicar seus direitos. Claro que não, todos nós o temos, né? O direito de reivindicar aquilo que entende de direito. Mas, sem dúvida alguma, e você também da área da saúde vê isso, a gente vê, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum receio de falar isso, a gente vê muitos exageros, né? Muitas deturpações. Tem até uma frase que eu e o Couto, a gente costuma falar muito do Gibran, Khalil Gibran, que é: o exagero é a verdade que perdeu a calma. Então, a advocacia preventiva na área médica é muito importante. Esse trabalho que você citou, que o escritório faz, nós realmente somos consultores jurídicos de várias sociedades de especialidade médica, não vou citar todas aqui, enfim, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, por exemplo, mastologia, coloproctologia, enfim, várias. Nós somos advogados dativos também, fazemos um trabalho de advogado dativo para o CREMERGE. O trabalho preventivo, e aí sim, não querendo fazer nenhuma propaganda, não tem nada a ver isso aqui, mas o trabalho preventivo que a gente propõe para o médico, pessoa física, para as clínicas, para os hospitais, é exatamente uma assessoria jurídica periódica, né? Para evitar a demanda, né, Alex? Isso aí. Exatamente, aonde ele vai ter, inclusive, possibilidade de analisar certos conflitos que surgem, é natural muitas vezes surgirem alguns conflitos, que podem ser sanados sem precisar de uma demanda judicial. Então, a advocacia preventiva hoje, objetivando, cada vez é mais importante na área do direito médico, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E sabe o que eu penso, Alex? Assim, eu não sei como você vê isso, mas hoje, estando às vezes, né, em sala de aula, nos cursos de medicina, na graduação, na pós-graduação, nos cursos de direito, eu acho que a ausência de cadeiras vinculadas ao direito, tanto na faculdade de medicina como em outras, na verdade, eu acho que a gente tinha que aprender pelo menos a Constituição ainda na fase de escola, né? Ali, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, porque a gente passa a conhecer o que são direitos e deveres de uma maneira adequada, né? Mas o aluno da faculdade de medicina, que antes tinha como cadeira obrigatória a medicina legal e a perícia médica, e hoje não tem, ou só tem contato com o direito através das matérias eletivas, optativas, ele sai da faculdade achando que se ele tiver um seguro, ele está coberto. Quando, na verdade, o seguro tem inúmeras restrições, inúmeros senãos, que se não tiverem ali ou se não forem atendidos, ele não vai poder sequer utilizar aquele seguro. Então, eu acho que falar de direito ou falar da defesa desse profissional ou do cuidado com o exercício profissional ainda na graduação evitaria muitos litígios, você não acha? Concordo integralmente com você. Na verdade, a formação
médica, ela precisaria passar realmente por uma análise, uma revisão, no sentido de que o médico possa também ter uma visão jurídica, de gestão administrativa, de marketing, né? O médico não tem essa visão, salvo raríssimas exceções, ele não tem essa formação, não tem essa contribuição na sua formação. Você falou aí do seguro, eu queria aproveitar que você falou do seguro para dizer o seguinte: não há nenhuma demonização quanto ao seguro, claro que não. Nós, no nosso escritório, nós temos centenas e centenas e centenas de clientes, médicos, clínicas, hospitais, que têm seguro e nos procuram e nos contratam, mesmo usando o seu seguro. Mas você falou uma coisa, Flávia, muito importante. É fundamental, antes do médico fechar um contrato, uma apólice de seguro, ele analisar bem, procurar um profissional do direito, um advogado para analisar, porque existem apólices que realmente o médico, obviamente, não é obrigado a entender de direito obrigacional. Muitas excludentes, né, Alex? É isso, exatamente. Então, tem muitos elementos dos contratos que o médico precisa estar atento e precisa de orientação jurídica adequada, né? Sob pena de não estar comprando algo que ele tenha entendido efetivamente. Então, isso, a questão do seguro é muito importante, essa atenção é muito importante. Você falou, Alex, sobre essa questão da gestão, e aí eu queria te fazer uma pergunta prática. O que eu vejo hoje, conversando com muitos médicos em eventos, em congressos, que a maioria das demandas não foram provocadas pelo médico, ou que a maioria das demandas não tem de fato a ver com o ato médico, mas publicidade que foi feita de forma equivocada, um compartilhamento de informação que às vezes partiu da clínica ou de algum funcionário e o médico não sabia. Então, essa gestão, né, ou essa multidisciplinariedade do médico, que hoje é médico, publicitário, empregador, empregado, gestor, contador, isso também traz uma gama de problemas maiores do que os problemas que a gente via antigamente, né? Antes a gente tinha aquela questão do médico que ia para o consultório, ia para o hospital, fazia o seu plantão, fazia seu atendimento e acabou. Hoje, com o advento da rede social, do aumento do número de processos judiciais, a gente tem outras questões que passam a fazer parte da vida desse profissional ou dessas clínicas e hospitais, não é isso? Na tua advocacia, você identificaria assim, um problema? Se você tivesse que falar assim, hoje o maior problema para os médicos é tal coisa, você consegue identificar? Eu acho que são multifatores, né? Eu diria que não dá para falar um elemento, mas se a gente estivesse assim, forçando um pouco a barra e destacar, talvez a gente possa, na parte das clínicas e dos consultórios, a gente pode destacar que aquela pessoa que está ali no front, né, a recepcionista, a secretária, por vezes, não é que também seja uma regra, mas por vezes é um elemento relevante por exemplo, vou pegar um exemplo agora que me ocorreu, que nem tem a ver necessariamente diretamente com o ato médico, mas indiretamente é claro que tem. A questão da marcação das consultas, se o paciente do convênio do paciente, a maneira de informar o paciente. Isso é um dilema que os médicos, tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas, eles enfrentam. Eles têm as suas agendas e já tem resolução, e nem poderia ser diferente, tem resolução dos conselhos sobre isso, da sua autonomia e da sua independência administrativa. Estou pegando um exemplo só, né, Flávio? A sua independência administrativa de, por exemplo, destacar a sua agenda certos dias para um atendimento particular e certos dias para o convênio. É um direito do médico e da clínica administrar a sua agenda. Claro, ele é um profissional, a clínica é uma empresa e ela pode gestar, né, gerir, melhor dizendo, essa questão do como melhor lhe aprouver. E isso tem dado muitos problemas. Então, você vê, peguei um exemplo aqui que não é nem do ato médico em si, não é nem do vulgarmente chamado erro médico, né? Esse termo que você sabe que a gente
aboliu, graças a Deus. Inclusive, eu queria falar com você sobre isso, né? Porque, Vamos sim. assim, a exclusão da expressão erro médico partiu de um processo feito pelo escritório de vocês, né? Sim, 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 é verdade. Eu falo já sobre isso, a gente fala isso com muito orgulho. Só para concluir a questão, então, do que eu estava falando. Então, muitos pacientes hoje reclamam: puxa vida, mas eu quero ser atendido hoje, eu tenho um plano de saúde. E a secretária, por exemplo, apenas para citar um exemplo, a secretária tem um papel relevante lá no consultório da clínica e dizer, com calma e sabendo explicar para o paciente, que aquele dia é um dia que o médico, que a clínica reservou para atendimento particular, mas que tem o dia tal para o convênio. Enfim, porque muitas vezes o paciente não entende isso. Então, o problema de comunicação, eu acho que é um problema que a gente pode destacar, de relevância na relação médico-paciente, na relação dos seus prepostos, seja no seu consultório da clínica, com os pacientes. Destacaria Acha que isso. o treinamento de equipe, seja no hospital ou seja no consultório, ou uma adequação dessa fala, ela evitaria muitas demandas? Claro, sem dúvida alguma. Nós, nosso escritório, já teve oportunidade, já fizemos isso algumas vezes, fazer palestras, e vamos chamar entre aspas, um treinamento, não só para os médicos, não só para o staff médico e de enfermagem das instituições, mas também reunindo recepcionistas, por exemplo, as clínicas oftalmológicas, os hospitais oftalmológicos, que tem lá os técnicos de enfermagem que fazem determinados procedimentos prévios, né, antes da consulta com o doutor, com a doutora, pessoal que participa desse treinamento. A gente já teve a oportunidade de fazer isso muitas vezes e fazemos com muito prazer. Isso, Flávia, é fundamental. É importantíssimo, porque o médico está lá dentro do consultório esperando o paciente para atendê-lo. Mas tem uma série de etapas antes, né, do paciente chegar na sala, na frente do doutor, da doutora, né? E aí eu vou puxar o gancho para aquela questão que a gente falou antes do erro médico, né? Porque assim, a partir do momento que ele entra na clínica, ou que ele entra no hospital ou no consultório, ele passa pelo manobrista, ele passa pelo maqueiro, ele passa pela técnica de enfermagem, pelo enfermeiro, pela secretária, e muitas vezes a expressão erro médico atraía para o médico a responsabilidade quase que exclusiva de alguma coisa que tivesse acontecido. Então, quando você fala dessa questão de gestão de staff, né, gestão de equipe, e a gente fala sobre ter abolido essa expressão erro médico, tem tudo a ver, né? Porque as pessoas associavam a questão do erro médico a um erro do profissional, exclusivamente do ato daquele profissional. E não é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu essa questão. Perfeito, a gente se orgulha muito, né, desse feito, vamos chamar assim, modéstia à Ganha. parte, essa façanha. Eu gosto muito, você conhece, né, o Oscar, eu adoro a frase que ele sempre fala, ele é muito engraçado, cara. Estive com ele ontem, aliás, e ele tem uma frase que eu adoro, ele fala: Alex, a única modéstia que eu conheço é a falsa. Eu acho sensacional a frase dele. Mas, enfim, a gente se orgulha muito desse trabalho, né, Flávia, porque o que nós fizemos? Nós fizemos um processo administrativo, Um né? processinho para Entregamos, ser humilde, né? protocolamos perante o Conselho Nacional de Justiça, tivemos o apoio institucional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e aí tivemos a oportunidade desse processo que nós protocolamos no CNJ, né, no Conselho Nacional de Justiça, nós entregamos em mãos ao ministro Fachin, que estava na ocasião no Congresso do CBC para dar uma palestra. Fizemos esse trabalho, então, que foi bem sucedido. O Conselho Nacional de Justiça retirou, para você ter uma ideia, eu sei que você sabe, mas para o nosso público que está nos assistindo, eram 4 códigos que existiam, todos linkados à terminologia erro médico. Então, muitas vezes, olha que interessante, que, na nossa opinião, absurdo. E não só na nossa opinião, o Conselho Nacional de Justiça tanto concordou que retirou. Tinha um caso, tinha um processo, então o indivíduo entrava assim, pegando um exemplo que acontece até hoje. O indivíduo entrava com um processo contra o plano de saúde, contra o cirurgião principal e o cirurgião auxiliar e contra o hospital. 4 réus. Então, apareciam nas ações, quando elas eram distribuídas,
4 vezes lá na distribuição. Para quem não é do direito e está nos assistindo, quando o processo é distribuído, aparece lá no início do processo 4 códigos escritos 4 vezes, era assim, erro médico. Então, 4 vezes erro médico, estava lá, clínico, hospital, o mesmo plano de saúde e principalmente o médico, na sua pessoa física, com aquela pecha de erro médico. Um processo ele dura anos, nós sabemos disso, dura anos, em média, uma ação de responsabilidade civil ou mesmo penal médica, dura aí 5 anos em média. Ficava lá o indivíduo, o doutor, a doutora, com essa peste do erro médico. Então, nós fizemos esse procedimento. Hoje é serviço de saúde, mudou a nomenclatura, não pode mais ter o termo erro médico. A gente entendeu que a gente estava reparando, né, Flávia? Uma injustiça, na verdade, um pré-julgamento. Porque hoje todo mundo pesquisa tudo, natural, direito ao acesso à informação, claro. Todo mundo pesquisa, não precisa dar o nome. É uma expressão que ficou consagrada como se fosse o erro do próprio profissional, né? Então, eu acho que as pessoas já buscam ali no Google o nome do profissional e do lado escrevem erro médico. E aí, quando você tem Exatamente. essa qualificação, né, do assunto lá no tribunal, né, quando você coloca o assunto e puxa, era uma carga para o profissional que muitas vezes não tinha nada a ver com ele. Exatamente, exatamente. Tem isso, você bem colocou. Muitas vezes não tinha nem, a reclamação não era nem em relação ao médico ou ao ato médico, é verdade, tem razão. Perfeito. E assim, eu acho que hoje a gente trazendo, né, essa ideia que vocês tiveram e que foi assim brilhantemente sucedida, a gente pode falar também dos profissionais obstetra. Quantos profissionais da área de ginecologia e obstetrícia a gente tem visto aí indo para outras áreas ou de repente deixando de fazer a parte de obstetrícia por conta da questão do termo violência obstétrica também. Porque a gente acaba associando o termo violência obstétrica ao obstetra. E às vezes não tem nada a ver, da mesma forma que não tinha a questão do erro médico. E aí, o que eu vejo, Alex? E era uma pergunta para você. Na área que vocês se consagraram, que é a questão da defesa do profissional, principalmente nos conselhos, essas demandas referentes aos erros em procedimentos ou aos serviços da área da saúde, elas chegam com muita força, e de que maneira? Isso geralmente vem a partir do quê? Como elas surgem? Porque nem sempre os processos são exclusivamente judiciais, de responsabilidade civil. Então, hoje, quando a gente fala do profissional médico, a gente pode pensar em 3 esferas: a esfera criminal, a esfera dos conselhos de ética e a esfera de responsabilidade civil. Como que isso chega para vocês? Geralmente o médico responde sempre nas 3 esferas, ou a demanda dos conselhos é menor do que a demanda de responsabilidade civil, porque a gente sabe também que a questão da judicialização ela tem um caráter financeiro, né? Ela tem um caráter de dano moral, de dano material. O escritório hoje faz essa defesa nas 3 áreas. As defesas dos conselhos, como que os médicos veem isso? Muita pergunta, né? Muita pergunta ao mesmo tempo. Imagina, excelente. Excelente pergunta. A gente linka, né, essa questão do erro Claro. com a defesa. É verdade, tem razão. Assim, bem objetivamente, sim, respondendo primeiramente a tua pergunta principal, o escritório, nós atuamos, nesses 30 anos, a gente atua nas 3 esferas. Na área criminal, somente e exclusivamente para médicos, na área civil e também nos processos éticos perante os conselhos, e não só perante os conselhos de medicina. Os médicos respondem muito, normalmente quando estão em atividade de gestão administrativa, respondem muito também a sindicâncias e processos éticos administrativos perante instituições públicas, município, estado, público internamente. Também, né? Isso, também tem muita coisa nesse sentido. Nós atuamos em todas essas áreas. Prestação de contas, por exemplo, né? O Tribunal de Contas, tanto da União quanto do Estado, tem procedimentos próprios
para, por vezes, apurar determinadas atividades e decisões que o médico, enquanto gestor de uma instituição pública, tomou por um período. Então, também atuamos nessa área. Mas o que é importante analisar? Os processos éticos perante o Conselho de Medicina, que é o nosso tema principal hoje do nosso podcast, não é a maioria. Eu diria a você que a maioria dos processos são na área da ação indenizatória. Na ação indenizatória, sem dúvida alguma. Mas tem crescido nos últimos anos. Nós, na nossa casuística aqui, nós temos muitos processos criminais e, assim, tem crescido muito, Flávia, até uma informação que eu acho que é importante para os profissionais da saúde que estão nos assistindo. Tem crescido muitos processos criminais por assédio sexual, pela reclamação de assédio sexual, tem crescido muito. Então, nós temos muitos processos criminais contra médicos de homicídio, de omissão de socorro, de lesão corporal e, como eu disse agora, de assédio sexual. Muitas ações indenizatórias requerendo dano material, dano moral, isso aí é a maioria, mas os processos éticos perante os conselhos de medicina temos uma quantidade muito grande. Não é a maioria, não é mais do que as ações indenizatórias, mas é uma crescente. E você ainda agora tocou no assunto, que eu aproveito e faço o gancho, mais uma vez, a parte da publicidade. E os médicos jovens, né, Flávia? Os médicos mais jovens que já nasceram e já estão aí na geração da tecnologia ampla, né? Hoje nós já estamos aí com a inteligência artificial a todo vapor, enfim, é preciso tomar cuidado. Mesmo com a resolução que está em vigor da publicidade médica do Conselho Federal de Medicina, que trouxe inovações, né? E já não era tempo de trazer inovações e atualizações para os tempos atuais. Essa nova resolução, que já não é nem tão nova assim, ela trouxe realmente bastante mudanças importantes, mas de qualquer maneira os médicos têm que estar atentos. Ele não é qualquer publicidade e de qualquer maneira que o médico pode fazer. Então, tem crescido muitos processos perante o Conselho de Medicina, assim. Fala, querida. O que eu vejo, Alex, assim, eu acho que a advocacia, como a medicina, ela não pode mais e ela não deve mais ser generalista, né? Então, assim, hoje eu falo isso sempre. Se você estiver grávida, você vai ter bebê com um ortopedista? Não, doutora, que isso? Mas o ortopedista também é médico, igual o obstetra. E na nossa área é a mesma coisa. Hoje, às vezes, o profissional médico, ele recebe uma notificação ou um e-mail de uma sindicância. Não dá para procurar o sobrinho, o advogado que faz família. Não dá para procurar um criminalista ou um advogado que atua na área previdenciária, porque a gente trabalha com resoluções, como você falou, né? A própria resolução que fala sobre a questão da publicidade. A gente tem o CODAME, que verifica a questão da publicidade. A gente tem temas, a gente tem recursos repetitivos, a gente tem súmulas que vinculam aquele profissional e, de alguma maneira, a gente tem várias notas dos conselhos com recomendações que, se o profissional advogado não conhecer, ele pode trazer um prejuízo bem sério para aquele cliente. Então, essa advocacia hoje especializada, você entende que o médico já observa que é necessária ou não? Eu entendo que sim. Acho que ainda falta um caminho razoável a percorrer, mas já não é como antes. Um caminho árduo. Hoje, ainda tem um caminho sim, mas, de novo, obviamente, só posso falar da nossa casuística aqui do nosso escritório, mas hoje é muito comum, a gente recebe cada vez mais médicos que, agora mesmo, e por acaso um ortopedista, ele foi procurado por 2 advogados, ele está com uma ação, mas foi indicado a nós, veio a nós também, ele chegou a conversar com um dos 2 advogados que havia procurado, pesquisou lá o escritório do advogado e tal, e depois veio e falou para a gente, conversando aqui no escritório, falou para a gente: olha, eu me senti muito mais tranquilo e seguro aqui com vocês, porque dá para perceber que vocês, ele até brincou, dá para perceber que vocês são quase médicos, brincou. Aliás, é uma coisa que a gente ouve com muita frequência, Flávia, a gente até gosta disso. A gente se orgulha disso, né?
Mas Porque, hoje, ou Alex, seja, eu, por exemplo, eu participo mais de congressos médicos e da área da sim, saúde do que propriamente do direito, e eu acredito que vocês a exatamente. mesma coisa. Exatamente. É. Então, assim, é agradável ouvir isso, porque significa que o médico, ao nos ouvir, ele percebe nitidamente a nossa intimidade, né? Não é Ele se claro que nós não somos identifica, médicos. né? Ele se identifica, ele percebe que a nossa percepção, e é o que você falou, da especialidade, da expertise, ele percebe que a nossa percepção, podemos até dizer que o nosso conhecimento, ele é diferenciado evidentemente, do advogado que é generalista, que não Generalista. atua na área do direito médico, do direito da saúde. Evidente, evidente. Eu Eu acho que brinco, sabe, assim, Flávio? a habitualidade de lidar com esses temas faz que a gente tenha é, atitudes ou que a gente saiba o caminho que a gente vai seguir com uma facilidade um pouco maior do que o generalista. Às vezes eu falo, se me pedir para fazer um habeas corpus, eu vou fazer, mas eu vou levar uma semana que talvez um colega da área do direito criminal vai fazer em um dia. Então, Claro, claro. não que a gente não saiba, mas a busca pela informação adequada e correta para aquele caso vai levar mais tempo. E aí eu queria deixar uma pergunta para você assim, com essas questões de judicialização que você falou sobre o aumento da demanda criminal face aos médicos, o aumento da demanda de responsabilidade civil, você acha que a reforma dos conselhos e o advento da tecnologia, da IA, isso ajuda ou isso prejudica? Como que você vê essa atuação hoje da inteligência artificial nas demandas da área da saúde, nas demandas da área médica, no próprio tribunal, utilizando a IA como recurso para algumas decisões. Como que você vê isso? Ou isso ainda não está tão aflorado? Assim, vou ser muito sincero. Aliás, ontem eu te falei, né, no início, estava com o Oscar ontem e a gente conversou sobre isso. O Oscar é até um cara muito antenado em tecnologia, ele deu uma aula de IA Está lá ontem na conversando frente, né? comigo. Ele sempre foi assim e tal. Eu sou o contrário dele. Mas estamos falando sobre isso, também dos riscos e dos perigos do emprego da IA, e principalmente em determinadas áreas. Talvez em todas as áreas, mas estamos falando, claro, na área do direito médico. Ele, como perito, também atuou muito, como você sabe, na área do direito médico. Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer o seguinte, sabe, Flávio? Na nossa advocacia, defender médico, e aí não é nenhuma retórica de advogado, não é clichê, não, é de coração. E posso falar em nome de todos os escritórios, posso falar em nome do doutor Couto, nós falamos isso há muitos anos. A gente descobriu isso de verdade há 30 anos. É uma missão, porque quando o médico chega aqui, eu estou falando médico, é o médico ou a médica, quando chega aqui e chora, muitas vezes um profissional, uma profissional tem 30, 40 anos de profissão, um currículo invejável, chora muitas vezes, fala que já quer abandonar a medicina porque está angustiado. É uma missão, nós encaramos como uma missão o nosso trabalho. Por que eu estou falando isso, essa filosofia toda aqui? A IA, evidentemente, que como qualquer outra tecnologia, veio para ficar e tem que ser usada. Nós, professor, o tribunal está usando institucionalmente, isso não é segredo para ninguém. Os profissionais têm que utilizar, mas têm que utilizar sem perder, na minha opinião. Aí, se alguém quiser me chamar meio de jurássico, não tem problema, eu me conformo. Mas tem que usar, Flávia, sem perder, sabe, o que move, principalmente agora falando da nossa profissão, A o que move a humanidade, né? advocacia. O que move a advocacia, e repito aqui, sem querer ser assim, chato já sendo, e principalmente na defesa dos médicos, como nós fazemos, ela tem que ser de coração. Ela não pode ser algo só, e desculpe o trocadilho, artificial. A inteligência também tem que ser, e preponderantemente, natural, de coração. E é uma advocacia artesanal, porque por mais que eu use uma IA para ajudar na preparação de uma tese defensiva de uma fístula tardia após uma cirurgia bariátrica, eu posso utilizar, mas eu tenho que estar atento o que está por trás da fístula, do tecnicismo da ciência, que são dois seres humanos,
um paciente que acha que foi alvo de um erro e está no seu direito legítimo de reivindicar, mas do outro lado o cirurgião que, via de regra, 99,9% das vezes é um profissional abnegado que deu o seu melhor e dá o seu melhor todos os dias em prol dos seus pacientes. Então, a inteligência artificial, claro que vai trazer questões importantes, mas tem que estar sempre olhando, sendo olhada com cautela. A gente não pode esquecer o coração, né, Flávia? A humanidade. E eu vejo assim, Alex, o médico, né, que fez ali 6 anos de medicina, mais uma residência, mais uma especialização, que investiu dinheiro, que investiu tempo, porque as faculdades de medicina são em período integral. Ele não sai de casa querendo prejudicar alguém, ou falando, hoje eu vou errar no meu diagnóstico, ou eu vou errar em alguma coisa. Então, a gente precisa pensar que antes de qualquer coisa não houve intencionalidade. Claro que em alguns casos, assim, não vou dizer muito raros, isso acontece, mas na maioria das vezes a gente está falando de um universo profissional daquela pessoa que escolheu a medicina com o intuito de curar, com o intuito de tratar. E hoje a gente tem a inteligência artificial para leitura de exames, a gente tem nos próprios relógios, né? Os relógios que tem a questão de verificação cardíaca, de pressão, a gente tem inúmeros aplicativos, a gente sabe que os laboratórios de exames clínicos, né, utilizam a leitura através de inteligência artificial, porque humanamente a gente não consegue ter a mesma capacidade de processamento de uma inteligência artificial, mas ela precisa ser acessória. A clínica vai ser soberana, o conhecimento que aquele profissional vai ter vai ser de uma ausculta mais focada no que o paciente de fato está relatando, para que aquela medicina continue sendo curativa, uma medicina de tratar, uma medicina próxima, porque hoje as pessoas falam assim, a gente precisa de uma medicina humanizada. Para mim, Flávia, toda medicina é humanizada. Porque se ela Claro, fosse lógico, humanizada, lógico. ela não era medicina, E, né? Flávia, desculpa, e aqui te interrompendo, e na nossa advocacia, na área da saúde, no direito médico, defendendo os profissionais, isso é por excelência. Nenhuma inteligência artificial vai substituir o abraço, o apoio que a gente dá no médico na delegacia, acompanhando o médico numa delegacia, no tribunal no dia do julgamento. Foi o que Nenhuma você falou, é inteligência artificial afinidade, vai substituir isso, né? né? Foi o que você falou, é afinidade. É o Claro, profissional claro. chegar no teu escritório e ele falar assim, olha, gostei de vocês, porque vocês falam a minha língua, porque vocês Exatamente. entendem o que eu estou passando, porque vocês é, se compadecem do que eu estou sentindo, né? E a gente fala não apenas do profissional médico, mas também daquele dono de uma clínica que às vezes está recebendo uma punição ou recebendo um processo por algo que ele não teve gestão ou que ele não teve de fato culpa, né? Então, assim, Alex, a gente está aí chegando ao fim e a gente ficaria aqui conversando horas e horas e eu super Mas agradeço. passa tempo a gente nem percebe, né, É Flávio? verdade. Então, assim, hoje, pensando no tema, né, do nosso podcast, entre jalecos e togas, e aí o jaleco da medicina, a toga da justiça, e eu acho que é esse link, essa ideia que eu queria passar. Eu queria que hoje, assim, se você tivesse que pensar numa fala para médicos, para estudantes de medicina, para advogados, estudantes de direito, magistrados, aquelas pessoas que estão nesse meio, no envolvimento médico e também jurídico, o que que você falaria, assim, no contexto de hoje, pensando para o futuro? Nossa, que pergunta profunda. Eu não sei nem se eu tenho capacidade de uma resposta dessa, Flávio. Mas, cara, sabe o que veio na minha mente? E aí, voltando lá no início do nosso papo, e talvez correndo o risco um pouquinho de ser interpretado, talvez muito emocionado, muito filosófico, mas eu vou correr esse risco. Mas De sabe o que voltar veio à do meu coração pipoca? você me perguntando isso? Me veio lá a pipoca novamente, sabe?
E eu aprendi muito isso também com o Antônio Couto, que, aliás, eu te falei no início, né? Te mandou um beijo, não pôde estar aqui conosco hoje, te mandou um beijo caloroso. Mas, sabe, me lembrou lá da pipoca. Se eu tivesse que sintetizar alguma coisa, principalmente para os que estão começando, para os estudantes de medicina, para os estudantes de direito, para os que estão vindo, eu faria uma analogia, me permitam, por favor, essa licença poética, talvez, com a pipoca que você mencionou no início. É o calor, né? Assim como o milho precisa do calor para poder se transformar em pipoca, e aí estamos falando também de transformação, acho que nós temos que estar atentos, e os jovens em especial, no calor humano, principalmente a medicina e o direito. A gente, infelizmente, e aí eu também tenho ouvido muito isso de médicos veteranos, eu não tenho capacidade de julgar isso, mas os médicos veteranos têm falado isso para nós, que por vezes encontram jovens de médicos ou estudantes de medicina que já não se mostram muito interessados ou empenhados, estão muito mais técnicos. Eu acho que é isso. Não esqueçam do calor no seu sentido mais amplo que a gente possa interpretar, independentemente de crença de cada um, de religião, se acredita em Deus, se não acredita, não importa. O calor que todos nós, seres humanos, temos que ter pelo próximo. Eu acho que eu deixaria é isso que me veio de coração. Nós temos que, não podemos perder, né, Flávia? Eu gostei muito dessa analogia que você fez, né? E partindo da tua história, do início da tua história. E assim, quando a gente pensa na pipoca também, é algo tão simples, né? Então, assim, se a Sim, gente puder fazer o simples bem feito, perfeito. e o simples de coração, né, que é a própria pipoca, né, faz com carinho, faz com Isso amor, aí. que a quentura, né, para transformar, também possa transformar a medicina e a advocacia, sem pensar que a transformação é automática, é através da falta de empatia ou do aumento do ganho financeiro, mas que a gente possa fazer o simples bem feito para que essa união entre direito e medicina Perfeito. sejam sempre saudáveis, né? Seja sempre É isso aí. saudável. É isso aí, minha Alex, querida. É exatamente isso. ó, eu queria te pedir mais uma coisa. Se você hoje Pois tivesse não. que escolher uma palavra, uma só. Vou botar assim, pode ser uma palavra composta, tá? Mas se você tivesse que Hum. escolher uma palavra para definir o Alex de hoje, qual seria? Nossa, você está demais hoje, hein, Flávia? Tô profunda. Pensativo. Pronto, não é Pensativo. pensador, não. Pensador é chique. Eu definiria o Alex de hoje pensativo. Não me canso de pensar, de refletir. Reflexivo. Pensativo e reflexivo. Ah, Pronto. que bom. Alex, ó, muito obrigada. Você vai receber aí uma lembrança do nosso podcast, que a gente fez com muito carinho, que é uma pasta, ó, igual a Que essa, chique! personalizada com seu nome, tá? Com muito Caramba, que carinho. lindo! Ela vai, ó, com um certificado de participação. E é só uma lembrança mesmo para que todas as Obrigado. vezes que você abra a sua pasta, que ali você possa colocar conhecimento, experiência, que é o que eu desejo passar para as pessoas que estão assistindo essa conversa, esse bate-papo, tá bom? Ó, Querida, um te beijo. agradeço demais. Em nome da Couto e Souza Advogados, tá? Você tem a nossa admiração, você mora no nosso coração, saiba disso, Muito tá? Um beijo. obrigada. Fala para o Tá Antônio com que Deus. já já vai ser com ele, tá? Com certeza, vou falar para ele, com certeza. Um Obrigada, beijo. Alex. Tchau. Tchau, querida.